Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 5 de maio. TSE comemora marcas históricas no fechamento do cadastro eleitoral. Somente neste ano o país registrou mais de 2 milhões de novos eleitores entre 16 e 18 anos. Segundo o presidente da Corte, ministro Edson Fachin, a juventude brasileira foi convocada a participar das eleições em outubro e a resposta foi impressionante. Esse é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. Presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, abre exposição sobre liberdade de imprensa e destaca a importância do jornalismo livre e profissional no combate às informações falsas e para o fortalecimento da democracia. Plenário do STF julga a validade de norma do Conselho Nacional do Meio Ambiente sobre padrões de qualidade do ar. E ainda, Rádio Justiça completa 18 anos, levando informações do Judiciário para o cidadão brasileiro. Por maioria, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, deve editar em 24 meses uma nova norma sobre padrões de qualidade no ar, seguindo as diretrizes da Organização Mundial de Saúde. A discussão chegou ao plenário em uma ação proposta em maio de 2019 pelo então vice-procurador-geral da República, Luciano Maris Maia, no exercício do cargo de procurador-geral. Ele questionava a Resolução 491 de 2018 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, alegando que a norma não tratava de forma clara e eficiente os padrões de qualidade do ar, embora utilizasse como referência os valores recomendados pela Organização Mundial da Saúde. O então vice-procurador argumentava que havia inconstitucionalidade em razão da proteção insuficiente aos direitos à informação, à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ele também pedia que o CONAMA, em até 24 meses, corrigisse as distorções apontadas. Mas, no primeiro dia de julgamento, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, lembrou que a ação foi proposta na gestão anterior à dele e defendeu que não há inconstitucionalidades na resolução. A relatora ministra Carmen Lúcia votou pela procedência da ação e determinou que o CONAMA edite uma nova norma em 12 meses. Esta resolução fixou os padrões de qualidade do ar, representou um avanço, mas esta proteção, portanto, não se coaduna, não se subsome integralmente ao dever constitucional de proteção eficiente ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, nem ao direito à saúde, nem ao direito à informação, para que haja os cuidados devidos por todas as instâncias, até porque o cuidado com o meio ambiente ecologicamente equilibrado é dever do Estado e da coletividade, como está posto expressamente na Constituição. A divergência foi aberta pelo ministro André Mendonça. Ele entendeu que a resolução é constitucional. Não cabe, no caso concreto, ao Judiciário adentrar ou mesmo substituir o juízo de discricionariedade técnica realizado na elaboração da norma questionada. Com efeito, a resignação veiculada nos presentes autos se dirige contra critérios e mecanismos eleitos pelo CONAMA. Contudo, importa destacar que, sob a minha ótica, o CONAMA agiu dentro da sua capacidade institucional. Na retomada do julgamento, nessa quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes votou pela improcedência da ação, entendendo que a norma é constitucional, mas propondo que em 24 meses o CONAMA atualize os critérios regulatórios. A norma ainda é constitucional, por isso julgo improcedente a ação direta e faço esse apelo não ao legislador, mas aqui ao órgão regulador que faz essas vezes, é o CONAMA, para editar uma normatização que atualize os critérios regulatórios, inclusive também de publicidade e transparência aplicáveis à matéria, levando em conta também, obviamente não é copiando,
Mas levando em conta o que foi analisado pela OMS em setembro de 2021... O plenário, por maioria, votou pela improcedência da ação e determinando que o CONAMA atualize em 24 meses os critérios regulatórios nos padrões da Organização Mundial da Saúde, publicados em 2021. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, destacou a importância do jornalismo livre e profissional no combate às informações falsas e para o fortalecimento da democracia. As declarações foram feitas na abertura da exposição Liberdade e Imprensa, o papel do jornalismo na democracia brasileira, nesta quinta-feira, no Museu do STF. Se não fosse a imprensa livre, você não visitaria esta exposição, não veria as imagens, nem leria estas palavras. Assim como não existe imprensa livre sem democracia, também não existe democracia sem imprensa livre. Os painéis destacam a importância da atividade para o desenvolvimento de um país. Tanto que 3 de maio, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, não foi criado só para homenagear os jornalistas, mas para ressaltar também a importância da liberdade no exercício da profissão, para que todos tenham acesso à informação de qualidade. A organização Repórteres Sem Fronteira aponta um cenário preocupante. A onda de notícias falsas, fake news e ataques a jornalistas pioraram as condições de trabalho. As estatísticas mostram que o Brasil, no ano passado, caiu no ranking da liberdade de imprensa. Estamos na posição 111, zona vermelha, numa lista de 177 países. No Museu do Supremo, as 20 peças publicitárias e os vídeos divulgados em veículos de todo o país pela Associação Nacional de Jornais nos últimos anos mostram momentos de luta da categoria e a contribuição da imprensa para a democracia brasileira. Em países de imprensa amordaçada, reinam regimes autocráticos com seus delírios de poder. Em países sem mais imprensa independente ou com veículos de tal forma fragilizados economicamente, reina um ativismo digital e suas manipulações de emoções, com ameaças constantes às instituições e à própria democracia. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, disse que em um país sem imprensa livre, a Constituição é mera folha de papel. Num país onde a imprensa não é livre, num país onde a imprensa é intimidada, num país onde a imprensa é amordaçada, no país onde a imprensa é regulada, sendo a imprensa um dos pilares da democracia, nesse país, com tantas restrições à liberdade de imprensa, a democracia é uma mentira e a Constituição Federal é uma mera folha de papel. E destacou a importância da imprensa profissional para o combate às informações falsas, principalmente em ano eleitoral. É a liberdade de imprensa que permite a autodeterminação da sociedade brasileira para fazer as suas escolhas políticas e as suas escolhas sociais. O Brasil é um Estado democrático de direito e, como Estado democrático de direito, garante, como cláusulas pétreas, direitos fundamentais e liberdades fundamentais, dentre as quais se introjeta a liberdade de imprensa. A exposição fica até 4 de julho e deixa o recado. Liberdade é assim. Quanto mais você tem, mais difícil de viver sem ela. A visita pública ao museu é livre às segundas e às sextas-feiras, das 14 às 18 horas. Nos outros dias, ela faz parte das visitas guiadas ao STF, que terminam no museu. Neste caso, é preciso fazer o agendamento pelo site do Supremo. O ministro Dias Toffoli, do STF, proibiu que jornalistas sejam responsabilizados por divulgar um esquema de corrupção no Detran do Espírito Santo. Segundo o ministro, o sigilo da fonte e a inviolabilidade das comunicações devem ser preservados. Dias Toffoli é relator de uma ação proposta pela Associação Brasileira de Imprensa. Segundo a ABI, jornalistas estavam sendo investigados e coagidos a revelarem a fonte que denunciou um esquema de corrupção no Detran do Espírito Santo.
A denúncia chegou aos jornalistas por um pendrive que continha provas de direcionamento em licitação no Detran. Após a reportagem, parlamentares pediram a investigação dos fatos. Daí, segundo a Associação Brasileira de Imprensa, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado solicitou instauração de inquérito policial contra os profissionais de imprensa. O argumento foi que as informações teriam sido obtidas por meio de prova ilícita, sem autorização judicial, o que caracteriza a afronta à inviolabilidade do sigilo das comunicações e à intimidade, protegidos pela Constituição Federal. Em junho do ano passado, Dias Toffoli concedeu em parte uma liminar a favor dos jornalistas. Agora, no exame do mérito, o ministro concluiu que existe o risco de os profissionais serem expostos a procedimentos investigatórios com o objetivo de descobrir a fonte e criminalizar a atividade. Dias Toffoli lembrou que o direito fundamental à liberdade de expressão, de informação e de imprensa tem relevância especial na jurisprudência do STF. E agora a gente fala sobre os números históricos divulgados pelo TSE nesta quinta-feira, um dia após o fim do prazo para tirar, regularizar ou transferir o título. A Justiça Eleitoral atingiu o recorde de 1.738.000 atendimentos presenciais e pela internet no último dia do fechamento do cadastro eleitoral. Ao divulgar o balanço na sessão plenária desta terça-feira, o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, afirmou que há muito não se viu um país unido pelo bem e pelo fortalecimento da democracia. Ele agradeceu a todos que, de alguma forma, trabalharam para chamar a atenção para a regularização do título. Agradeceu também ao trabalho da imprensa nessa divulgação e afirmou ainda que a juventude brasileira foi convocada a participar das eleições em outubro e a resposta foi impressionante. Entre janeiro e abril deste ano, o país ganhou 2.042.817 novos eleitores na faixa etária de 16 e 18 anos, que no dia 2 de outubro poderão comparecer às urnas para exercer o nobre e digno direito do voto. Esse número representa um aumento de 47,2% em relação ao mesmo período em 2018 e de 57,4% quando comparado aos 4 primeiros meses do ano de 2014. Em março desse ano, o Brasil contou com o ingresso de 522.471 novos eleitores de 16 a 18 anos. Em abril, esse número saltou para impressionantes 991.415 jovens com o primeiro título, um crescimento de 89,7% quando comparado ao mês anterior. A seguir, já está valendo a lei que muda as regras de pagamento dos peritos judiciais em processos sobre a concessão de benefícios previdenciários. Voltamos em instantes. A importância da TV Justiça é levar informação não só para os operadores de direito, com diversos cursos de fácil acesso para nós advogados e estudantes, debates de extrema relevância, julgados que a gente pode acompanhar, mas também para levar informação para dentro da casa do cidadão, que é tão carente de informações jurídicas sobre os seus direitos e deveres. O presidente da República sancionou a lei que muda a regra de pagamento dos peritos judiciais em processos sobre a concessão de benefícios previdenciários por incapacidade ou assistenciais para pessoas com deficiência. Agora, quem perder a ação terá que pagar o perito. A exceção é para o segurado, que tem direito à justiça gratuita. A perícia judicial ajuda o juiz a formar a convicção em um caso. O magistrado não tem a obrigação de conhecer, por exemplo, sobre medicina e, por isso, convoca o perito judicial médico. O Código de Processo Civil estabelece que o pagamento da perícia cabe a quem fez o pedido. Mas agora isso vai mudar nas ações que envolvem benefícios assistenciais para pessoas com deficiência ou benefícios previdenciários por incapacidade. Pela
Pela nova lei, o custo da perícia ficará por conta de quem perder a ação, o segurado ou o INSS. Mas o segurado perdedor não terá que arcar com a despesa se tiver direito à justiça gratuita. O texto diz ainda que o custo da perícia será antecipado pelo INSS e pago pelo perdedor da ação no fim do processo. Porém, o juiz pode determinar que o autor da ação antecipe o pagamento se tiver condições financeiras. A nova lei também poderá ser aplicada em ações de acidente do trabalho, de competência da Justiça Estadual. O advogado previdenciário Diego Querulli ajudou na redação da lei. Segundo ele, a norma resolveu um impasse das perícias judiciais. As quais tiveram aí certas limitações em 2019 e agora em 2021 também, com o teto orçamentário. E aí acabou-se, então, os recursos para pagar as perícias e os peritos, por óbvio, não estavam exercendo o trabalho porque não estavam recebendo. Esses processos estão parados até hoje, aumentando as filas do judiciário e atrasando a vida das pessoas. Existe agora a obrigação do INSS antecipar o valor da perícia para que a perícia judicial seja realizada e o processo não fique estacionado durante muito tempo. A lei também acabou com a contribuição previdenciária única que surgiu na reforma da Previdência. Quando a emenda constitucional 103 foi promulgada, verificou-se que o cálculo não previu um mínimo divisor para a média aritmética no cálculo das aposentadorias. Então, o que estava sendo feito é que pessoas que não tinham contribuições durante um período, mas que cumpriram os requisitos para aposentadoria antes, elas faziam uma única contribuição no teto e aumentavam ali sobremaneira o valor do benefício, sem ter um prévio custeio, sem ter um justo custeio desta aposentadoria junto ao INSS. Um hospital de São Paulo foi condenado por ofensas racistas e perseguição contra uma técnica de enfermagem. A decisão foi do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que manteve a indenização por danos morais, no valor de R$50 mil, em favor de uma técnica de enfermagem, que trabalhava no Hospital do Coração, em São Paulo. Segundo o processo, a profissional era alvo frequente de piadas pelo chefe, em razão da cor da pele e do cabelo, e tinha a escala de trabalho dificultada por ele. Ela chegou a ser chamada de macaca, cabelo de fogo e queria ser levada para fazer faxina na casa do ofensor. Os magistrados também aumentaram de R$10 mil para R$20 mil o valor que a trabalhadora deverá receber pela falta de local apropriado para o descanso durante a jornada. Mesmo com os relatos da mulher, segundo a Justiça, nada foi feito pelo hospital. Para o relator, causa espécie o tratamento humilhante à trabalhadora, com comentários racistas, ora velados, ora explícitos, comparando-a a um animal e instituindo um verdadeiro regime de apartheid aos pacientes e profissionais negros, além da permissividade da empregadora. No voto, o magistrado segue ainda entendimento do Supremo Tribunal Federal, que considera a injúria racial um crime imprescritível, inafiançável e sujeito à reclusão. A Justiça Federal determinou que o Estado do Tocantins comece em até 90 dias a adequar o Hospital Regional de Augustinópolis ao programa Rede Cegonha. Criado pelo Ministério da Saúde, o programa Rede Cegonha visa implementar uma rede de cuidados que assegure às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e aos primeiros meses de vida do bebê, além de assegurar às crianças o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis. A Justiça entendeu que, apesar de o Estado do Tocantins ter aderido ao programa Rede Cegonha em 2012, o Hospital Regional ainda não oferece a infraestrutura física e funcional prevista. Por isso, foi determinada a correção das irregularidades apontadas no relatório do Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde e a implementação das ações de saúde previstas no âmbito do programa Rede Cegonha. De acordo com a decisão, o Estado do Tocantins tem o prazo de 90 dias para iniciar a adequação do hospital e de até 2 anos para concluí-la. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal que o inquérito aberto para investigar o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, seja enviado à Justiça Federal em Brasília. Milton Ribeiro é investigado por suspeita de liberação de recursos pelo Ministério da Educação a municípios indicados por pastores aliados ao governo.
Ministério Público Federal discute os impactos dos fertilizantes. Assunto para o próximo bloco. A gente volta já. Por que a TV Justiça é importante para a sociedade? A TV Justiça é importante para a sociedade justamente pelo seu propósito em informar e esclarecer de maneira imparcial e transparente todas as informações jurídicas relevantes para a sociedade, principalmente com relação aos direitos e deveres jurídicos, os quais sempre são transmitidos de maneira ampla, clara e restrita, espelhando a realidade das notícias em momento praticamente real. Os impactos econômicos, ambientais e sociais dos fertilizantes foram debatidos ao longo de 2 dias por representantes do Ministério Público Federal. O encontro que ocorreu na sede da Procuradoria-Geral da República em Brasília contou com a presença de procuradores da República de todo o país, representantes do governo, integrantes dos setores de mineração e da agricultura, técnicos e especialistas para debater sobre o atual panorama do setor de fertilizantes, seus desafios e perspectivas. Com essa interação, nós resolvemos muitas questões antecipadamente, evitando judicialização e ganhando um ganho extraordinário de produtividade. O Brasil, que é reconhecidamente, mundialmente conhecido como um grande produtor de alimentos para si e para o resto do mundo, tem alguns pilares importantes, ativos importantes para ser esse grande produtor de alimentos. Temas como vulnerabilidade brasileira, investimentos para a produção mineral e alternativas nacionais, além de novos projetos minerais conciliando segurança jurídica, preservação ambiental e proteção das comunidades afetadas, foram debatidos ao longo de 2 dias no seminário que abordou a produção nacional de fertilizantes e os impactos econômicos, ambientais e sociais. 90% da nossa demanda de fertilizantes para a produção agrícola e pecuária é importada justamente, na sua grande parte, dos estados, dos países asiáticos que se encontram no momento em conflito armado na Ásia. Outros aspectos debatidos no encontro foram a vulnerabilidade decorrente da dependência do Brasil das importações de fertilizantes. Fertilizantes são a base para o desenvolvimento do agronegócio. O Brasil é o celeiro do mundo, então tanto por conta da pandemia quanto pelas questões da guerra que está acontecendo hoje, o Brasil ele é chamado para a produção maior de alimentos e por conta disso essa temática precisa ser desenvolvida no país. 104,7 FM, sintonize seus direitos. Esse é o slogan da Rádio Justiça, que hoje completa 18 anos no ar. A rádio leva as informações do Poder Judiciário para a sociedade. No dia 5 de maio de 2004, a Rádio Justiça entrava no ar pela primeira vez, mas foi criada 2 anos antes, quando o ministro Marco Aurélio, na época presidente do Supremo Tribunal Federal, sancionou a lei que regulamentou a Rádio e a TV Justiça, enquanto substituía o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Rádio Justiça que vem prestando serviços muito relevantes à sociedade brasileira. Hoje, Rádio Justiça e TV Justiça estão de mãos dadas, buscando sempre servir e servir melhor aos cidadãos brasileiros. Assim, há 18 anos, pelas ondas do rádio ou pela internet, a Rádio Justiça cumpre o papel de levar as principais informações sobre o Poder Judiciário. E uma das vozes que transmite essas notícias é o comunicador e radialista Walter Lima, que fez o projeto da rádio e faz parte da equipe desde o começo. Me foi pedido, assim que fui designado pela Rádio Albras, para me apresentar aqui no serviço de imprensa, ou para o chefe de imprensa, no caso, o Renato Parente, já que o Supremo pretendia ter um projeto de rádio, tinha que ser rápido. E apresentei a ele e ele então me passou essa missão, me deu 4 dias para que eu pudesse lhe apresentar este projeto. Pouco mais de 4 horas, então, do mesmo dia, apresentei, portanto, o projeto. Projeto aprovado. Veio o grande desafio. O maior desafio foi entender
o judiciário, entender a linguagem do judiciário e fazer com que o público também entendesse a linguagem do judiciário. As barreiras foram vencidas. A rádio transmite ao vivo as sessões do TSE e do STF e leva à população brasileira cerca de 30 programas com os mais diversificados assuntos, como esporte, música, cultura e até radionovela. A Rádio Justiça tem ainda 3 jornais diários e a cada ano avança no sentido de alcançar mais pessoas. O ouvinte pode escutar a rádio pelo Twitter, pelo YouTube e pelo Spotify. Nós temos alguns programas da rádio que estão disponíveis no Spotify, que agora tem uma integração TV e Rádio Justiça, e lá na plataforma, no streaming do Spotify, ficam aí disponíveis alguns programas da rádio, como a Rádio Novela, o podcast Semana em Pauta, o Plenária, Saber Direito, que são aí programas da rádio e da TV nessa integração. O técnico em telecomunicações, Roberto Rosenberg, se orgulha da evolução da rádio que ele também ajudou a criar. Foi um princípio muito difícil até de sintonia. Nós tínhamos um transmissor de baixíssima potência, uma frequência também emprestada pela EBC, até que a coisa foi evoluindo, e hoje nós estamos um padrão normal de emissoras, padrão classe A, que permite que hoje a Rádio Justiça cubra todo o Distrito Federal e adjacências, e vamos até quase 150 quilômetros de distância daqui, com qualidade perfeita. Rádio Justiça, 104,7 FM. Sintonize seus direitos. E uma última notícia: o desembargador convocado do Superior Tribunal de Justiça, Olindo Menezes, determinou a imediata transferência do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do presídio de Bangu 1 para o grupamento especial do Corpo de Bombeiros, onde deverá cumprir o isolamento cautelar imposto pelo Juízo de Execuções Penais. Cabral estava em Bangu 1 desde a última terça-feira, após várias irregularidades constatadas na unidade prisional da Polícia Militar, onde ele cumpria a pena por decisão do STF. A liminar vale até o julgamento do habeas corpus pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.